Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero fazer alguns destaques. Agradecer ao pastor Eli Dalva por hospedarem a Valdeci quando esteve aqui no final de semana do ano passado. Eu sei que não é fácil, porque eu a hospedo há 32 anos. Então, eu sei que dá um certo trabalho. Eu quero saudar a Idelmira, que esteve lá no acampamento liderando um grupo e sempre está conosco. Nos vimos no último retiro de verão da igreja, juntos, Teosópolis e Iguaí, um pouco reservado, mas estávamos fazendo as nossas refeições juntos. Refeição quer dizer comunhão, né? E foi muito bom tê-los e queremos tê-los mais de perto no ano que vem. A irmã Sinalva também, saudá-la, tá? Com todo respeito e reconhecimento pelo trabalho que a irmã realizou aqui nesta igreja. Saudar os pastores aqui presentes e dentre eles destacar o pastor Watson, né, meu amigo e parceiro dos encontros de casais. Transmita um abraço à irmã Elinês, diga que ela fez falta. E no próximo encontro de casais, leve o pastor Wellington. Pronto, Wellington e Gamaliel, porque o ano passado o Wellington teve uma desculpa que não dava para nós tentarmos demovê-lo, que foi o nascimento de Wellington Davi. Que Camilinha não fique grávida de novo esse ano. Pastor Gamaliel será um convidado meu, não será convidado do pastor Watts, tá bom? Saudar pastor Wellington, pastor Gildésio e Jaqueline, pastor Eli e Edna, irmã Edna, saudar Nadab, já estivemos ali, e seu esposo, já estivemos ali em Canaã também, há tempos atrás, e manifestar a minha alegria de estar desfrutando da companhia do pastor Gamaliel, da irmã Thalita, de Radassa. E hoje conheci também, a Daça me apresentou Duda, e amanhã vai me apresentar as outras bonecas que fazem parte da família. Eu estou assim me sentindo muito bem recebido. É uma característica dessa região. A beleza da natureza e a beleza do coração dos irmãos. Eu gosto de vir. Sinceramente, eu gosto de estar aqui, porque a forma fraterna e amiga, como vocês sabem receber, nos encanta. Deus seja louvado. Eu quero agora convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 24. Quem achou Lucas 24... pode ficar de pé. E quem não achou também. Eu vou ler o verso 32. Está escrito assim: E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Senhor, fala o nosso coração através da Tua palavra e com toda a liberdade, age em nós através do Teu Espírito Santo. Ó Deus, somos completamente limitados pela importância dessa palavra que não passa, que não muda e que não envelhece. Mas nós sabemos que Tu tens um compromisso com esta igreja. Ó Deus, que Tu nos amas. E é por isso que te pedimos, fala conosco nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar.
Se alguém me perguntar o que eu quero da vida, eu quero o melhor presente, eu quero o melhor futuro, eu quero um mundo diferente, eu quero um mundo só de crentes, em crenças que tenham vida e façam tudo mudar. Se alguém me perguntar o que eu quero da vida, eu quero a calçada vazia, eu quero a panela cheia, eu quero ver a alegria de quem eu só vi chorar. Se alguém me perguntar o que eu quero da vida, eu quero a droga rejeitada numa vida transformada pelo poder da cruz. Eu quero ver nascer Jesus dentro de cada homem. E é com esse sonho, com essa perspectiva que abro a palavra de Deus e rogo que Ele nos fale, através de um texto conhecido, algo novo nesta noite. Eu sei que vocês escolheram Lucas 9, 23, que é um texto que está nos sinóticos e que fala da cruz. Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a cruz já existia na mente de Deus antes da fundação do mundo. Que ela aconteceria na plenitude dos tempos. E que o Antigo Testamento traz anúncios de uma cruz. E que durante todo o Antigo Testamento, uma pergunta sem resposta ocupou as mentes, a história dos patriarcas, as mensagens dos profetas. E Isaac foi o portador dessa pergunta. Ele disse: meu pai, onde está o cordeiro? Lá no Novo Testamento, João vai responder e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ainda há uma cruz, não uma cruz ocupada, mas uma cruz ensanguentada e vazia, porque Ele vive, porque Ele ressuscitou e porque Ele voltará. Às vezes, quando a gente fala sobre levar a sua cruz, algumas pessoas são levadas a pensar: olha, a minha cruz é um problema de saúde que eu carrego, a minha cruz é o meu patrão, a minha cruz é a minha sogra, a minha cruz é minha esposa, a minha cruz é o meu filho. Numa licença poética, esticando com muito boa vontade o texto, você pode até chegar nessa conclusão, mas o que Jesus queria dizer não era exatamente isso. Ele estava falando da cruz do sacrifício e da renúncia, da cruz que somos obrigados a carregar todos os dias para cumprirmos a nossa missão de vida como cristãos. E é por isso que na continuidade do texto ele vai dizer: pois quem quer salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. É a cruz do desapego, é a cruz da entrega. Se formos capazes de carregar essa cruz, seremos capazes de carregar essas outras cruzes que são bem menores. E aqui eu quero trazer para pensarmos nesta noite aquele episódio que aconteceu no domingo, à tarde, um domingo de Páscoa, quando 2 discípulos voltavam ou saíam de Jerusalém caminhando para Emaús. Eles iam conversando no caminho porque ainda estavam impactados com o que ocorrera em Jerusalém na sexta-feira anterior, 2 dias depois. Emaús quer dizer um lugar de águas quentes.
Eles saíram da frieza de Jerusalém para buscar um lugar de conforto, para buscar um lugar de respostas. De uma certa forma, este lugar onde nós estamos aqui agora é uma espécie de Emaús, é uma espécie de lugar de nossas respostas. Jerusalém estava completamente impactada por tudo que havia acontecido naquela sexta-feira, porque à 9ª hora, quando Jesus exclamou: está consumado, as hostes se fenderam, o céu escureceu, os sepulcros se abriram, e todos eles tiveram a consciência de que aquele que morria naquele lugar não era apenas um galileu, simples e humilde, mas o Filho de Deus, porque o universo se dobrava àquela realidade. O Filho de Deus morreu numa cruz. As profecias se cumpriram. Jesus veio a esse mundo consciente de que daria sua vida em favor de muitos. E nada o pegou de surpresa. Absolutamente nada. Daqui uns dias estaremos lembrando daqueles acontecimentos. Sabe que nenhum homem, por mais perfeito que fosse, poderia fazer aquilo por si mesmo. Por isso Deus mandou seu Filho para nos reconciliar com Ele. Naquela cruz, misericórdia, graça, justiça e amor se abraçavam, por mim e por você. Quando Jesus subiu naquela cruz, Ele era o Filho unigênito de Deus. Mas quando Ele ressuscitou, Ele se transformou no Filho primogênito de Deus, porque a sua ressurreição nos deu a condição de também sermos chamados filhos de Deus. Meus irmãos, eu gosto de um texto de Romanos 3, 23, que diz assim: pois todos pecaram e carecem e precisam da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Por ter Deus tido tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que Ele mesmo seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Se podemos dizer que fomos salvos e somos salvos, não é por nossos méritos, é pelos méritos de Jesus, é por causa daquela cruz. Eu fico imaginando o sentimento daqueles homens e mulheres depois daquela sexta-feira. O seu líder, o seu maior exemplo, o seu rabi, aquele que os orientava em todos os momentos, fora preso injustamente, julgado injustamente, torturado cruelmente, exposto, teve que carregar a sua cruz e crucificado à vista de todos. Onde estava aquele poder que o fez andar sobre o mar, que o fez curar cegos, doentes de todas as doenças, multiplicar pães,
Por que ele deixou que aquilo tudo acontecesse? Eu fico imaginando o sentimento de vergonha, de incerteza e de medo dos seus discípulos. Jerusalém havia sido o palco desses acontecimentos. Mas já era domingo. E o correr das horas devolveu a Jerusalém a sua rotina, o seu ritmo normal. E nós, seres humanos, temos um jeito de interpretar as coisas. Depois da tempestade, a bonança faz com que esqueçamos daquilo que passamos. Há pouco tempo atrás, se eu estivesse aqui, eu estaria usando máscara e vocês também. Nós estaríamos com medo de nos abraçarmos. Há pouco tempo atrás, nós estaríamos contando os mortos. 1.000 mortos, 2.000 mortos, 3.000 mortos, 4.000 mortos. Há pouco tempo atrás, nós estávamos querendo conhecer mais do Apocalipse, acreditando que o mundo estava realmente chegando no seu fim. Mas o tempo passou. E as nossas confissões de amor esmaeceram. O nosso desejo de estar na igreja sempre arrefeceu. As nossas brigas para nos aglomerarmos deixaram de existir. Voltamos à nossa normalidade. Não foi Jerusalém que tremeu há 3 anos atrás. Foi o mundo inteiro. E nós ainda não aprendemos a lição. Meus irmãos, aqueles que têm os seus olhos e os seus ouvidos abertos para perceberem que o mesmo Jesus que estava com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, é o mesmo Jesus que está aqui nesta noite, no nosso Emaús. Hoje, o nosso Emaús se chama Primeira Igreja Batista de Iguaí, porque você está aqui, porque Jesus está aqui. O nosso domingo à tarde é este sábado à noite, porque o Senhor escolheu esta noite para chegar perto de você, como chegou daqueles 2 discípulos. Quem vai a Emaús, ou quem vem a Emaús chorando, volta para Jerusalém exultante, porque Jesus está vivo, porque Jesus ressuscitou. Mas precisamos entender que o nosso coração só arde com a presença de Deus quando conseguimos percebê-lo. Se estivermos indiferentes, o nosso coração não arderá. Será mais um culto, mais um encontro. Algo da rotina. E aí, a primeira lição que eu quero destacar desse texto é que o nosso coração só arde com a presença de Jesus quando conseguimos percebê-lo. Andando, Cleopas, que é o único que a Bíblia fala, o outro a Bíblia não fala o nome, com seu amigo, discípulos, conversando sobre os acontecimentos de Jerusalém. De repente Jesus se aproxima, chega perto deles e vai conversando com eles, e percebe o teor da conversa e pergunta-lhes o que aconteceu em Jerusalém. E eles vão dizer para Jesus: o senhor não sabe, o senhor é forasteiro, está aí no texto, todo mundo sabe, e o senhor não sabe?
Ah, meus queridos, o nosso coração só arde quando é aquecido pela fogueira da esperança. Talvez eu esteja falando nesta noite para alguém que viu também os seus sonhos serem atropelados na sexta-feira, na vida que passou. Alguém que vive a escuridão dos planos frustrados, alguém que se sente preterido. Talvez eu esteja falando para alguém que foi vítima de injustiças. Eu quero te dizer que Jesus vive. Eu quero te dizer que os romanos não o venceram. Quero te dizer que o Sinédrio fracassou, porque eles não crucificaram Jesus. Jesus se entregou por amor. Ele continua com o mesmo poder, mas era necessário uma cruz. E Cleópas, ele vai falar: nós esperávamos, versículo 21, que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ele dizia: nós esperávamos, mas perdemos. Eles venceram. Eles tentam justificar a desesperança através de uma interpretação pessimista. Eles começam a narrar os fatos numa ordem cronológica. Olha, ele foi preso, ele foi julgado, ele foi torturado, ele foi levado até a cruz. E na cruz tudo acabou. Talvez a imagem que eles guardavam na mente era daquele homem com os olhos inchados e vermelhos, da noite não dormida e da tortura. Aquele homem com os cabelos desgrenhados, sujos de poeira e sangue, com as mãos e os pés furados, cravejados, com a coroa na cabeça, de espinhos, maltratado. Era essa imagem que eles guardavam naquele caminho. E para reforçar o seu pessimismo, eles diziam assim: algumas mulheres foram ao sepulcro e não o encontraram lá. E uns homens foram após elas e também não viram o corpo. Era verdade? Sim. O pessimista, quando olha os fatos na sua ordem cronológica, ele usa apenas a razão. E eles podiam dizer: alguém, como disseram, levou o seu corpo. Mas quem tem fé, olha os mesmos fatos e diz assim: ele ressuscitou. Está no olhar. Eu fui uma vez em Jerusalém, onde existem dois lugares do sepulcro de Jesus. Existe um lugar que foi descoberto no quarto século pela rainha Helena.
E para proteger o lugar, foi construída uma igreja sobre aquele lugar. Século XIX foi descoberto um outro lugar. Passando pelo portão de Damasco, onde foi descoberto o campo de José de Arimateia. Um lugar cênico. Os evangélicos não gostam muito do primeiro lugar, por conta da Igreja Católica e a 11ª, 12ª e 14ª estação da Via Crucis da Igreja Católica se encontram naquele lugar. Então os evangélicos preferem o lugar cênico. Quando nós chegamos naquele lugar, fomos recebidos por um brasileiro, o irmão José, que foi nos apresentando com todo o rigor dos detalhes o que se encontrava ali. Eu sabia da existência do primeiro lugar. Então eu chamei o irmão José, enquanto o pessoal estava olhando, tirando foto, e disse: meu irmão, com toda sinceridade, qual é o lugar mais provável? Ele disse: é o primeiro, porque esse aqui carece de comprovações científicas. Mas tem uma verdade nos dois lugares: não existe corpo, porque ele ressuscitou. Ah, meus irmãos, as testemunhas físicas ditavam o ritmo da fé daqueles homens e roubavam a sua esperança, porque eles criam nas pessoas, no que as pessoas diziam, mas não criam nas Escrituras. A gente precisa entender o que Paulo coloca como cerne da fé cristã em 1 Coríntios 15:14, quando ele diz: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. A ressurreição do Senhor é o centro da nossa fé. Terceiro destaque do texto: quando o nosso coração arde, a palavra escrita grita. Quando o nosso coração arde, nós vamos buscar com mais fome e sede o que está escrito na palavra de Deus. Por isso aí no verso 25, Jesus vai dizer-lhes assim: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Jesus os confrontava com as Escrituras, e eles conheciam as Escrituras. Era como se Jesus dissesse assim: será que vocês se esqueceram de Gênesis 3:15, que é a primeira profecia messiânica, onde já estava ali escrito sobre a cruz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Falando da cruz. Será que vocês se esqueceram da alegoria da serpente de metal erguida por Moisés no deserto, onde todos aqueles que olhavam para a serpente de metal erguida ficavam curados? Será que vocês se esqueceram de Isaías 53:5? Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Será que vocês se esqueceram? Eu tenho aprendido que Deus sempre nos surpreende com a forma como Ele age.
mas Ele sempre, da sua maneira, cumpre as suas promessas. E aí Jesus vai dizer-lhes, seguindo, verso 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele estava escrito nas Escrituras. Tem uma frase, um teólogo chamado Santo Agostinho, que ele diz: se você acredita naquilo que te agrada nas Escrituras, e não acredita naquilo que não te agrada, não é nas Escrituras que você acredita, mas em você. Quando cremos de verdade na palavra de Deus, nosso coração arde, e aprendemos a confiar de verdade que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quarto e último detalhe do texto: quando o nosso coração arde, queremos que Jesus fique conosco. Quando compreendemos os benefícios da mensagem da cruz, entendemos que não somos melhores e nem piores que ninguém. Somos pecadores resgatados pela cruz. Apenas isso. Sem isso, somos iguais a qualquer homem. Não basta ser membro desta igreja, nem que você tenha aqui 84 anos, nem que você conheça todas as histórias, tenha estado no Gênesis, no livro dos começos desta igreja. Se o seu coração não arder com a presença de Jesus, foi só religião. Por isso, quando todos eles pensavam ser o fim, quando todos eles pensavam que a cruz encerrava aquela história, Jesus resolveu se miscuir, entrar na caminhada deles e dizer: eu venci a cruz. Eu venci a cruz por você. Não havia nenhum tipo de alternativa para você. Mas eu venci a cruz. Aquelas palavras foram tão confortadoras que eles não conseguiram discernir ainda quem lhes falava. E quando já estavam chegando perto da casa, eles disseram: fica conosco, está tão bom. Essas palavras conferem tanto sentido à nossa vida. Fica conosco, verso 29. Fica comigo. Entra na minha casa. Fica na minha vida. Ceia comigo. Como eu preciso viver disso. E o verso 32, que nós lemos no início, diz assim: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora voltaram para Jerusalém, encontraram os 11 reunidos, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. A distância não era longa, 11 quilômetros.
de Jerusalém para Emaús. Deus não faz nada sem propósito, meu irmão. Por isso, suas intervenções na nossa vida exigem de nós respostas, atitudes, persistência. O dia da ressurreição de Cristo foi um dia em que a morte morreu para que pudéssemos ter vida eterna. O dia da ressurreição de Cristo foi o dia em que a cruz, que era um símbolo de morte, se transformou em símbolo de vida, símbolo de vergonha, em símbolo de vitória. Porque ainda existe uma cruz. Sempre haverá uma cruz erguida no centro da história humana. Mas hoje, a cruz está vazia, porque Ele venceu a cruz. Ele ressuscitou, Ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado. E um dia, Ele voltará para buscar os seus. O registro da presença de Jesus após a cruz, a gente encontra em 1 Coríntios 15, 5 a 7, que diz: apareceu a Pedro e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. Para não deixar dúvidas, Ele ainda caminhou por 40 dias para mostrar que Ele venceu a morte. Muitos anos depois, Ele apareceu ao apóstolo João na ilha de Pátimos, para tirar aquela imagem que eu falei, porque agora os seus cabelos não estavam mais desgrenhados e sujos de sangue e de poeira, mas era como a mais branca neve. Os seus pés e as suas mãos não estavam mais esmagados pelos cravos, mas eram como o bronze polido e reluzente. A sua voz não estava mais embargada pela sede, mas era como a voz de muitas águas. Os seus olhos não estavam mais inchados e vermelhos, mas eram como chamas de fogo. E ele dizia a João: João, eu sou aquele que fui morto e estou vivo. João, diga para a minha igreja: eu caminho no meio da minha igreja. Eu conheço a minha igreja, eu conheço as suas obras. Eu sei o que ela fez. Eu sei quem ela é. Mas eu sei, acima de tudo, o que ela poderá fazer se o seu coração arder com a minha presença. Se não for apenas religião. Meus irmãos, se isso não fizer arder o seu coração, nada mais o fará. Se a vitória de Jesus na cruz não fizer arder o seu coração, nada mais conseguirá fazê-lo. Nós não estamos vivendo mais a tristeza da sexta-feira. Nós estamos vivendo agora o tempo da igreja, o tempo da graça, o melhor tempo. Já temos a presença do Espírito Santo, já temos dons distribuídos, e precisamos avançar. Podemos olhar o nosso passado com gratidão, mas temos que olhar o nosso futuro
com esperança, porque Jesus vive. E porque Jesus nos levantou neste tempo, porque somos a geração deste tempo da primeira igreja batista de Iguaí, para levar o evangelho de Jesus a toda esta cidade, para dizer que a cruz foi vencida, e a cruz existiu por amor, e que todos são convidados a se dobrar a essa verdade e viver vida de verdade. Como está o teu coração? Como foi que você entrou por aquela porta? Como está a tua vida? Feche os teus olhos. Não se importe com quem está na tua frente ou ao teu lado. Talvez a tua vida esteja marcada por fatalidade. Talvez a tristeza tenha tirado o brilho das coisas que você acredita. Eu vim aqui para te dizer que Ele vive, que Ele está aqui, e que isso é muito mais que religião, que conceitos teológicos estabelecidos. Ele vive, e você também pode encontrar nele vida de verdade. Em nome de Jesus, fale com Ele, peça-lhe olhos abertos, coração aquecido e vida santa. Vamos orar. Se você quer pedir ao Senhor nesta noite: Senhor, renova as minhas forças, faz arder de novo o meu coração e levanta-me para ser bênção na minha igreja, instrumento nas tuas mãos, mais que nunca. Se você quer orar comigo assim, fica de pé onde você estiver. Nós vamos orar. Eu sempre digo que parece um paradoxo, pelo que ouvimos. Não existe oração poderosa. Se alguém disser para você que existe oração poderosa, é mentira. Existe um Deus poderoso que ouve a oração sincera. Isso é verdade. Porque o poder não está em quem ora, mas em quem responde. Agora eu quero também te perguntar: se você nunca fez uma oração dizendo: Senhor, toma o meu coração, dirige a minha vida, dirige os meus passos, eu quero caminhar contigo, perdoa, Senhor, os meus pecados, perdoa, recomeça. E você quer orar dizendo: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus de verdade, porque eu creio que Ele vive. Se você quer também fazer essa oração comigo, levanta uma das mãos para nós orarmos agora. Amém? Levanta alto. Se você nunca fez essa oração, tem muita gente. Amém, 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 amém. Eu não conheço vocês. Amém.
Amém. Se você nunca fez uma oração dizendo: eu entrego a minha vida a Jesus, e você está levantando a mão, eu quero orar com você. Se você já fez, eu vou fazer a primeira oração. Agora, para aqueles que já são aqui da igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai, faz arder o nosso coração. Devolve-nos aquele primeiro sentimento que nos fez um dia entregar a nossa vida de verdade ao Senhor. Ajuda-nos a sentir a Tua presença nos nossos Emaús, nos nossos momentos de encontro. Ó Deus, renova-nos, capacita-nos, Senhor, para Te servir mais e melhor, para sermos instrumentos Teus na nossa geração, nesta cidade, onde estivermos, na nossa família, na nossa casa, que sejamos instrumentos de bênçãos. Dá-nos a sabedoria para falarmos de Ti com a autoridade e poder do Teu Espírito Santo. E transforma a nossa igreja a partir da nossa vida. Age, ó Deus, assim, na vida daqueles que ficaram de pé e são membros dessa igreja. Para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. E para a glória de Jesus, sempre. Amém. Agora, os que são membros da igreja podem sentar. E aqueles que não são membros da igreja, que levantaram a mão, eu chamo aqui para a gente fazer uma oração especial. Não que seja poderosa, mas poderosa. Venham para a gente orar. Pode vir. Que bom. Pronto. Os outros também, venham. Olha, quanta gente linda. Olha para eles não, que eles são feios. Olha para mim. Tem mais gente? Deixa eu falar um negócio para vocês. Isso é mais que religião. Religião nos divide muitas vezes. O amor de Deus nos aproxima. E não tinha a ilustração melhor que uma cruz. Porque uma cruz é assim. Na vertical, ela nos diz que nós temos que ter um relacionamento com Deus apenas e tão somente através de Cristo Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz. E só Ele pode nos salvar. Já no sentido horizontal, ela nos diz que nós somos irmãos e precisamos abençoar uns aos outros. Que essa igreja seja bênção na vida de vocês e vocês bênção na vida dessa igreja. Eu vou fazer uma oração, eu peço que vocês repetirem. E eu vou pedir para todo mundo ficar de pé. Se tiver mais alguém que queira vir, pode vir. E amanhã convide mais gente. Orem comigo assim. Senhor meu Deus, obrigado, porque o Senhor falou ao meu coração. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Porque a partir de agora, eu te convido a morar para sempre no meu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, só o Teu Espírito Santo, pelo Teu Espírito Santo, pelo poder que há no nome de Jesus e pelo significado daquela cruz ensanguentada e vazia,
transforma, que restaura e que recomeça histórias. Nós te pedimos que tu abençoes a todos estes que estão aqui, aqueles que por algum motivo não vieram, que eles tenham uma outra oportunidade para te confessar diante dos homens. Obrigado, Senhor. Escreve os seus nomes no livro da vida com a tinta do sangue da cruz do Cordeiro. Sela-os com teu Espírito Santo para o grande dia e faz com que eles persistam caminhando na tua presença. Ajuda a tua igreja a cuidar de cada um deles. É o que te pedimos e agradecemos com humildade e com fé. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor.